precisamos divulgar isso, nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos fazer com que a comunidade local entenda que nós estamos aqui às quintas-feiras e que é importante para essas pessoas conhecerem Jesus. Muitas pessoas não têm oportunidade de estarem em um domingo na igreja. São pessoas que têm empresas, são pessoas que trabalham em restaurantes, são pessoas que têm compromisso aos domingos, são pessoas que têm escalas aos domingos e eventualmente não podem estar na igreja, e agora elas podem ter um encontro aqui na missionária, uma quinta de encontro, onde nós vamos falar coisas poderosas da parte de Deus. Amém? Sente-se, fique à vontade em nome de Jesus, seja bem-vindo. Eu quero que hoje nós vamos começar uma série de mensagens. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. E eu quero falar com vocês sobre resultados. Eu quero falar com vocês sobre uma vida de resultados. Nós somos o povo escolhido de Deus e o povo que foi chamado para obter resultados na sua vida. E a cada dia a sociedade que nós conhecemos, ela tem cobrado resultados. Então, quando nós somos equipados para isso, é mais fácil atingir o nosso objetivo. Leia comigo o livro de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 3 diz assim: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Versículo 5 diz assim: Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Deus, nós te agradecemos por este tempo de palavra, te agradecemos, ó Deus, por todo o nosso voluntariado, as pessoas que estão aqui dispostas a te adorar, Pai, independente do frio, independente de qualquer outra coisa. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que todos nós somos cobrados por resultados? Todos nós, de alguma forma, somos chamados a dar resultado naquilo em que estamos propostos. Quando você é contratado para trabalhar em um lugar ou para alguém, as pessoas querem resultados. As coisas têm que funcionar, as coisas têm que dar certo. As coisas, elas precisam, de fato, agradar aqueles que nos contrataram, aqueles que nos chamaram. Da mesma forma, quando a gente olha para nós, quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa em resultados, não é verdade? Todos aqui trabalham, acredito que a maioria de nós trabalha, e nós trabalhamos por resultado. A gente trabalha porque em algum momento da nossa vida nós queremos ter paz, queremos ficar em casa um pouco, descansar, queremos ter tempo com a família, a gente quer desfrutar do tempo que nos resta, o tempo de qualidade. Você sabe que todos nós temos épocas da nossa vida. E diz que até os 40 anos nós trabalhamos para preparar os próximos 40 anos da nossa vida. E isso é um aprendizado muito importante para nós, porque a grande parte das pessoas não entende isso. Então nós trabalhamos como loucos, e muitas pessoas fazem isso, trabalham como loucos, de dia, de noite, incansavelmente, para viver os primeiros 40 anos da sua vida. E quando chegam os outros 40 anos, as pessoas estão cansadas, as pessoas, elas estão já muito desgastadas e elas não têm fôlego para caminhar durante mais um período de vida, justo o período que era para desfrutar. O período que era para desfrutar com a esposa, o período que era para desfrutar com os filhos, talvez com os netos. Nós não conseguimos fazer isso simplesmente porque não pensamos que uma vida de resultados, ela é importante para todos nós. Entretanto, essa sociedade que nós vivemos, essa sociedade religiosa talvez, essa sociedade mística,
na qual nós fomos inseridos, infelizmente, ela diz que buscar por resultados não é algo bom, porque resultado é algo mundano. Quando nós falamos em mundano, automaticamente nós ligamos ao pecado. Entretanto, não é bem assim, queridos. Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu, para que a gente tenha resultado na nossa vida. Esse é o propósito. E ter resultado nada mais é do que o reflexo daquilo que você tem buscado diante de Deus. Quanto mais você fala com Deus, quanto mais você se aplica, quanto mais você se entrega para Deus, mais aumenta a probabilidade de você ter resultados na sua vida. E talvez você me pergunte agora, mas pastor, então por que tem tantas pessoas que trabalham, mas é como se estivessem patinando e elas não saem do lugar? Parece que quando as coisas elas vão começar a dar certo, as coisas dão errado e nós voltamos ao estado de antes, voltamos às mesmas situações de antes. Uma hora nós não conseguimos investir naquilo que a gente quer, outra hora a gente não consegue resolver os problemas que a gente precisa, a gente nunca consegue os resultados que nós queremos. Sabe, nós temos uma deficiência, e a deficiência que nós temos é que nós não fomos preparados para isso. Em geral, o público cristão, ele não foi preparado para resultados. Preste atenção no que eu vou dizer. O público cristão, ele foi preparado para acreditar nos resultados. E isso é grave. Porque você vem para a igreja e quando você chega aqui, as pessoas começam a falar assim: Deus vai te dar uma vitória, as coisas vão funcionar, a sua vida vai mudar, tudo vai ser transformado, vai vir o dia, uma hora vai fazer, uma hora vai acontecer, está chegando, está descendo. Não é assim que a gente fala? O tempo todo nós estamos falando isso. E aí nós começamos a alimentar as nossas esperanças, falando assim: uma hora vai ter resultado, uma hora vai dar certo, um dia vai dar certo, porque quando Deus quiser, é a hora que foi preparada para mim. Mas esse texto aqui, queridos, ele diz o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As pessoas que não conseguem resultados são pessoas que, em geral, deixam as coisas de lado, à beira do caminho. Pessoas que começam a fazer alguma coisa, mas não terminam aquilo que começaram. Pessoas que iniciam um projeto na sua vida, mas não terminam o projeto. Pessoas que, por algum motivo, estão sempre mudando de rumo na sua vida em todas as situações. A beira do caminho não é lugar de deixar as coisas. Porque se Deus constituiu algo na sua vida, significa que você precisa caminhar até o fim, porque é no fim onde está o propósito celestial de Deus para nós. Então, eu, como ser humano e eu como cristão, preciso entender que eu não posso largar as coisas no meio do caminho. Quando você recebe algo da parte de Deus, ou se tem algo no teu coração, se Deus colocou um projeto aí, alguma coisa que você precisa fazer, quer seja na área dos sentimentos, quer seja na área empresarial, quer seja na área das suas profissões, enfim, na área profissional, não deixe as coisas no meio do caminho. Isso nos deixa um recado da parte de Deus, porque quando eu disse a vocês que nós, dos primeiros 40 anos da nossa vida, preparamos os próximos 40, esse é o lapso, esse é o tempo que Deus nos dá de vida. É preciso entender que você não vive com a mesma intensidade os próximos 40. Preste atenção, meninos e meninas. Nós não vivemos os próximos 40 anos da nossa vida com a mesma intensidade que nós vivemos os primeiros 40. Isso significa que a perda de potência, a perda de vivacidade, a perda de capacidade de realizar coisas novas, ela não se diminui percentualmente, ela se diminui exponencialmente a partir de um determinado período da nossa vida. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine, por exemplo, um garoto com 18 anos. Um garoto com 18 anos,
ele corre 100 metros em 10 segundos. Significa que ele tem vivacidade para atingir aquela distância muito mais rápido. Um senhor de 40 anos, ele consegue correr 100 metros talvez em 20 segundos. O que mostra que, mesmo ele tendo os 40 anos pela frente, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas e da mesma forma. Você tem que ter isso em mente. E você tem que avaliar que cada vez que você deixa alguma coisa pelo caminho, você não está reduzindo percentualmente as possibilidades de ter sucesso naquilo que você quer, mas você está reduzindo exponencialmente a possibilidade de atingir objetivos. Então, se você está frequentando a igreja, se você está aqui para acompanhar esta série, uma série que fala sobre resultados, você precisa aprender isso hoje, que se você está deixando coisas no meio do caminho, se você começa a fazer uma coisa e para, ou se você estagnou naquilo que você está fazendo, porque nós também temos esse problema. A gente começa a fazer alguma coisa e aquilo está funcionando, está dando certo, tudo bem, então vamos levando, em outras palavras, vamos empurrando com a barriga. E a gente vai empurrando até que chega uma hora que essa perda de tempo faz com que você não consiga mais fazer aquilo que você estava fazendo antes. Então você não consegue mais agir como você agia, não consegue mais pensar como você pensava, não consegue mais trabalhar como você trabalhava, e isso é muito sério. Porque vai chegar uma época que o fato de você ter estagnado no meio do caminho que Deus estabeleceu para você, vai fazer com que você sofra, e sofra as consequências de não ter buscado uma vida de resultados. Sabe que quando nós falamos hoje a respeito de pessoas mais novas, pessoas na faixa de 18, 20, 25 anos, nós temos muitos problemas, porque vocês aqui, tem algumas pessoas aqui nessa faixa de idade, precisam começar a se preparar desde cedo para esta vida de resultados. E cada dia que passa nós estamos postergando isso, a gente está atrasando isso. Significa que a gente vai colocando algumas coisas na frente. A gente vai colocando pensamentos, a gente vai colocando sentimentos, a gente vai atropelando as coisas, nós vamos colocando situações na frente de prioridades. Quando na realidade, mesmo quando novos, nós precisamos colocar as prioridades na frente das situações. Preste atenção nisso. Porque se você quer ter uma vida de resultados, você precisa começar a plantar a semente do resultado agora. Não pense que aos 40 anos você vai começar a plantar, vai começar a arar a terra e as coisas vão funcionar como antes. Por quê? Porque a perda de energia é exponencial. Significa que para arar a terra, para você fazer as coisas vai ser muito mais difícil, vai dar muito mais trabalho. Não vai ser uma coisa simples assim. Então é necessário que a gente coloque na nossa mente, desde já, vocês que estão aqui nessa faixa de idade, comece a plantar agora, comece a fazer agora, comece a trabalhar agora, comece a estudar agora, comece a planejar o seu sucesso agora, comece a vislumbrar, comece a pensar naquilo que vai acontecer agora. Porque é agora que você tem energia, capacidade, força, é agora que você pode fazer isso. Porque você ainda tem um tempão aí para você errar, para tentar de novo. Comece a fazer isso agora. Mas pastor, eu já estou meio passadinho, já andei um pouco. E eu acabei de perceber que eu larguei algumas coisas pelo caminho. Bom, se você largou as coisas pelo caminho, é necessário tomar atitudes. É necessário que você comece a fazer primeiramente uma análise muito profunda do que é que está atrapalhando você de ir adiante. É necessário que você tome as rédeas da sua vida. É necessário que você comece a avaliar hoje, agora, por que a sua semente não está dando o resultado que você gostaria. Ou será que você está empurrando com a barriga? Será que você está levando de qualquer jeito? Se você estiver fazendo isso, nós estamos com um problema. Porque nós estamos vivendo
aquilo que nos foi ensinado, muitas vezes dentro da igreja. Vai chegar, vai acontecer, um dia vai dar, Deus vai trazer. E nisso a gente cria muletas espirituais. Você não deve viver de muletas espirituais. Primeira coisa que nós fazemos, analisar por que não está dando resultado. Segunda coisa que nós fazemos, abandone as muletas espirituais que têm amarrado a sua vida. Quais são as muletas que nós usamos para amarrar a nossa vida? As muletas espirituais, eu já disse, são as falsas promessas que nos enganam. São falsas promessas que foram colocadas como eco dentro da nossa mente, da nossa alma, e que dizem que, primeiro, se eu pedir demais ou se eu querer demais, eu estou pecando. Não, você não está pecando. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode ser uma pessoa bem-sucedida? Quer saber? Deixa eu falar para você. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode ser uma pessoa rica? Onde está escrito isso na Bíblia? Qual o pecado da pessoa ser rica? Fala para mim. Não tem pecado nenhum. Muito pelo contrário. Se você for uma pessoa rica, você pode olhar aqui para a igreja e falar: pastor, eu senti aqui, ó, eu vou terminar a igreja. Glória a Deus. Pastor, eu senti aqui, ó, eu vou reformar lá na frente, eu vou comprar os móveis. Pastor, eu vou abençoar a igreja. Você sabe que nós temos uma igreja chamada Igreja da Cidade, do pastor Carlito Paes. E o pastor Carlito Paes realizou um sonho que eu tenho também, de construir uma faculdade dentro da igreja. A igreja lá tem 54 mil metros quadrados. E ele construiu a igreja na fé, ele construiu a igreja assim, na fé mesmo, sem dinheiro. E aí chegou uma pessoa lá que era muito rica. Olhou assim e falou: pastor, como é que você construiu isso aqui? Na marra, meu. Na marra, tirando dinheiro do bolso, vendendo carro e tal. Ele falou: pode comprar os móveis e todos os computadores, porque eu vou doar. Irmãos, ele doou todos os móveis da faculdade. Vocês têm ideia do que é isso, não? Então veja, queridos, não tem problema ser rico. Tem problema quando a gente só quer ser rico, mas não quer abençoar pessoas. Tem problema quando a gente não entende que Deus, Ele deseja fazer de nós pessoas bem-sucedidas. E esse é o erro, porque nós fomos educados durante muito tempo por uma teologia burguesa que diz que evangélicos são pessoas literalmente pobres, são pessoas mal realizadas, são pessoas que não têm nada, e por isso a única coisa que elas têm é a possibilidade de se apegar em alguma coisa chamada Jesus Cristo. Em geral, as pessoas que falam isso nem acreditam em Jesus, mas elas pregam para essas pessoas que é necessário acreditar em Jesus. Eu estou dizendo isso para você porque nessa série eu quero abrir os seus olhos para que nós, como cristãos, sejamos pessoas bem-sucedidas. Sejamos pessoas que conseguem fazer aquilo que está no nosso coração. E amados, nós estamos vivendo um tempo, e isso está acontecendo dentro das igrejas, em que muitas pessoas estão vindo para as igrejas e são pessoas que para nós são ETs espirituais. O que são essas pessoas que eu chamo de ETs espirituais? São médicos, engenheiros, delegados, juízes, empresários, pessoas que jamais entrariam numa igreja. Elas estão entrando na igreja e falam: eu estou sentindo algo aqui diferente. Por que essas pessoas estão sendo tomadas por Deus? Por que essas pessoas estão sendo chamadas por Deus? Porque de alguma forma, nós ou algumas igrejas estão fazendo as pessoas entenderem que não existe pecado em ser bem-sucedido. Não existe pecado em obter resultados no seu trabalho. Não existe pecado nisso. Muito pelo contrário, Deus quer que você tenha resultado. O versículo 5 diz assim, Marcos 4, 5 diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, versículo 6, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O outro grande problema que nos leva a não ter resultado é falta de profundidade naquilo que a gente faz.
Pessoas que são superficiais não obtêm resultados. E hoje em dia, queridos, nós estamos com um problema muito sério, um problema que eu pretendo pegar muito firme aqui durante essas quintas-feiras de encontro. É um tempo mais íntimo, é um tempo para isso mesmo. Nós estamos perdendo profundidade, nós estamos deixando de ter raiz. E nós precisamos ser crente raiz, mas não como as pessoas falam por aí. Significa que a gente tem que ter raiz. Percebe? A gente tem que ser profundo naquilo que a gente faz. Agora, como que você vai ter profundidade se nós vivemos em uma sociedade líquida? Se nós vivemos em uma sociedade que se amolda a todo tempo a tudo aquilo que nos é colocado. Tem um filósofo chamado Bauman que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a sociedade líquida. É uma sociedade que se amolda de toda forma e a todo tempo a todas as coisas. Então agora a moda é essa, bora, vamos lá. Aí eu largo as coisas, jogo fora aquilo que eu tinha para comprar outra coisa. E eu vou fazendo isso. A moda agora é estudar isso, vamos estudar, larga a faculdade que você estava fazendo, vamos estudar isso porque é isso que está dando dinheiro. E aí você vai ver algumas coisas, como por exemplo, milhares de médicos que quando ouviram falar em Covid-19, largaram a profissão e foram para a casa da mamãe. Sabe por quê? Porque não eram médicos. Alguém disse para eles que ser médico dá dinheiro, eles estudaram medicina, se tornaram médicos, mas não têm o dom para ser médicos. Pessoas que não têm raízes não têm resultados. Pessoas que não aprofundam naquilo que elas precisam ser e fazer não têm resultado. Quais os casamentos que funcionam? Os casamentos que passam de 10 anos. Então hoje quando nós vemos um casal que já está há mais de 10 anos casado, a possibilidade desse casal se separar é muito pequena. Por quê? Porque ele aprofundou as raízes do seu casamento. Quais os profissionais que costumam dar mais certo? Os profissionais que estão há anos e anos fazendo a mesma coisa. E nessa parte eu posso dar o meu testemunho para vocês. Faz 30 anos que eu faço a mesma coisa. Faz 30 anos que eu trabalho do mesmo jeito. Lógico que a tecnologia muda, mas eu faço a mesma coisa. E queridos, eu já vi dezenas de empresas concorrentes minhas começar e acabar, começar e acabar, começar e acabar. Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade. Então veja, se você quer ter resultado naquilo que você deseja, é preciso aprofundar as raízes. É preciso que você, de fato, fale, não, eu quero fazer isso. Então você vai estudar, você vai buscar, você vai entender, você vai ser especialista nisso, você vai crescer nisso, você vai passar a ser uma referência para as pessoas, nisso que você está querendo fazer. Então, se eu estou na igreja, eu quero trabalhar, vou dar um exemplo aqui, eu quero trabalhar com casais, eu vou me aprofundar com casais, eu vou estudar sobre casais. Se eu quero falar com jovens, eu vou estudar sobre jovens, eu vou aprender sobre jovens. Se eu quero pregar, eu vou estudar a palavra, mas eu vou ser uma referência. As pessoas vão falar, eu vou lá porque, é muito legal quando essas pessoas falam, quando elas ensinam. E na profissão também. Na profissão é assim. Preste atenção, meninos. Na profissão é assim. Se você quer ser bom, se você quer ter resultado, você nem precisa de diploma. Veja que eu não estou falando que você não tem que ter, mas você nem precisa. Você só tem que criar raiz. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Outro. 90% dos meus clientes não têm diploma. 90% dos meus clientes compraram uma quitanda. E a quitanda aumentou para o lado, aumentou para o fundo, aumentou para a esquerda, aumentou para a direita, virou um supermercado. Aí eles trabalharam mais 5, 10 anos, compraram outro mercado, outro mercado, outro mercado. Um desses se chama Rossi Supermercados. Então veja que, às vezes a gente fala assim, não, mas cada um vai criar raízes e profundidade de acordo com aquilo que Deus colocou. Cada um vai crescer de acordo com aquilo que plantou. Mas
tenha profundidade e crie raízes. Crie raízes na sua profissão. Crie raízes na sua religião. Crie raízes nos seus relacionamentos. E seja profundo naquilo que você quer como resultado. Porque se você tiver profundidade, toda vez que vem a tempestade, o que acontece? Você balança, mas não cai. E isso que é o bom, porque quando você balança, mas não cai, tem um monte de gente, queridos, que não fez aquilo que você fez, não se preparou, não estudou, não buscou, não tem Jesus no coração. E essas pessoas, elas não vão conseguir competir com você. E a sua profundidade vai fazer de você o melhor cristão, o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho, o melhor profissional. E a sua vida vai ser diferente. Amém. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar a Deus, porque nós vamos buscar resultados. E eu quero fazer um desafio para você. Se você conhece alguém que está buscando resultado na sua vida e não tem conseguido, nas próximas semanas nós vamos falar sobre coisas profundas para obter resultados em áreas específicas da vida. Aqui é uma abertura, mas a gente vai falar sobre coisas profundas para você ter resultado mesmo na sua vida. Então, pega essa pessoa, traz ela, chama ela assim, fala: olha, nós estamos em uma série de mensagens que não tem nada a ver com aquilo que nós pregamos no domingo, e você vai lá às quintas-feiras e você vai ser ministrado de uma forma diferente. Você vai receber uma palavra de cura e de libertação, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas em especial eu quero orar por essa semente que Deus tem colocado aí no seu coração. Amém? Pai, nós oramos crendo que o Senhor está em nós, crendo que a sua vida é soberana. Pai, nós oramos porque cremos que o Senhor quer resultados dos seus filhos. Nós oramos porque sabemos que somos pequenas sementes plantadas em uma terra gigantesca, pronta para dar muitos frutos e frutos saborosos. Pai, nós oramos porque cremos que o Senhor está em nós e através da sua presença em nós, nós vamos dar frutos grandiosos e poderosos. E neste momento, Pai, eu oro para que todo bloqueio caia por terra. Oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito Santo, eu oro para que todo bloqueio, eu oro para as pessoas que muitas vezes deixam as coisas no meio do caminho, eu oro para que essa situação termine agora em nome de Jesus, essa pessoa se veja caminhando, correndo em meio a uma estrada, em direção aos seus resultados. Pai, eu oro pela quebra de correntes agora em nome de Jesus, correntes que prendem pessoas em um mesmo momento da sua vida e elas não conseguem sair. Pai, eu oro por uma vida de resultados poderosos na vida de todas as pessoas que estão aqui. Eu oro por multiplicação, eu oro por bênção, eu oro por alegria, eu oro por poder, eu oro por unção na vida das pessoas. Oh, Pai, eu oro por um tempo em que os seus filhos e filhas multiplicarão graça soberana e poderosa em todos os lugares, e as pessoas olharão para os teus filhos que estão aqui nesta noite e dirão: eu quero ser como elas, porque eu percebi que elas não param no meio do caminho, mas elas têm profundidade naquilo que elas fazem. As coisas dão certo, as coisas funcionam. Então Deus, libera agora uma unção profética de crescimento espiritual, físico, emocional, financeiro sobre a vida dos seus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todo bloqueio, abre porta de trabalho, abre porta de negócio, abre porta de crescimento, porque nós somos uma geração que veio para vencer e multiplicar. Meu Deus, multiplica a tua igreja, multiplica o teu povo e vamos crescer, crescer, crescer em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, eu declaro sobre a tua igreja uma unção de resultados, resultados, resultados em nome de Jesus. Meu Deus, oh Espírito, todo impedimento, tudo que estava travado,
Tudo que estava prendendo a tua vida cai por terra hoje. Jovens, Deus está plantando uma semente agora, uma semente que vai brotar fortemente na sua vida, e você vai ser preparado para coisas grandiosas, e você vai multiplicar isso por muitas e muitas pessoas. Por isso nós oramos, isso nós cremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?